Os 10 maiores naufrágios da história. Tragédias inesquecíveis. Você já imaginou estar viajando em um navio gigante, cruzando oceanos tranquilos, quando de repente, o pior acontece? O mar guarda em suas profundezas histórias de tragédias que desafiam a imaginação. Histórias de navios que desafiaram os limites da engenharia, transportando sonhos e esperanças, até que um encontro cruel com o destino os condenou ao fundo do oceano. Alguns desastres marítimos entraram para a história, não apenas pelo número de vítimas, mas também pela maneira trágica e assustadora como aconteceram. Hoje, vamos mergulhar em um mar de histórias, explorando os destroços e os legados de tragédias marítimas que chocaram o mundo. Do Titanic ao maior naufrágio da história, prepare-se para se surpreender. Mas antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana temos conteúdos incríveis como esse. Agora sim, bora para o ranking. Nossa jornada começa em Nova York, no ano de 1904. O SS General Slocum, um navio a vapor de passageiros, navegava pelo East River em uma tarde ensolarada de junho. A bordo, mais de 1.300 pessoas, a maioria imigrantes alemães, desfrutavam de um dia de festa. Mas o destino, muitas vezes, reserva reviravoltas cruéis. Um incêndio, iniciado na sala de máquinas, começou a se espalhar rapidamente pelo navio. O pânico tomou conta dos passageiros, que se viram presos em uma armadilha mortal. As chamas, alimentadas pela madeira seca do navio, se alastravam com violência, transformando o General Slocum em um inferno flutuante. Os equipamentos de segurança, corroídos pelo tempo e negligência, se mostraram inúteis. O fogo, implacável, consumiu o SS General Slocum em poucas horas. Mais de 1.000 pessoas, incluindo centenas de crianças, encontraram a morte nas águas escuras do East River. Em junho de 1940, a Europa era um continente em chamas. Na França, as tropas alemãs avançavam implacáveis, forçando milhares de soldados e civis a buscarem refúgio em praias tomadas pelo medo e incerteza. Em meio a esse cenário caótico, o HMS Lancastria, um transatlântico britânico, se preparava para uma missão desesperada: transportar o maior número possível de pessoas para a segurança da Grã-Bretanha. Enquanto o Lancastria navegava pelo Canal da Mancha, foi avistado por bombardeiros alemães. O ataque foi rápido e brutal. Em menos de 20 minutos, o HMS Lancastria, outrora símbolo de esperança, se transformava em um túmulo nas profundezas do Canal da Mancha. Estima-se que milhares de pessoas tenham morrido naquele dia, tornando o naufrágio do Lancastria uma das maiores tragédias marítimas da história. Em abril de 1865, os Estados Unidos celebravam o fim da Guerra Civil. O SS Sultana, um barco a vapor que antes transportava tropas e suprimentos para o exército da União, navegava lotado de ex-prisioneiros de guerra confederados, ansiosos para retornar para casa. A superlotação era evidente, com quase 2.500 pessoas espremidas em um espaço projetado para menos de 400. Perto da meia-noite, em uma curva do rio, o inevitável aconteceu. Uma das caldeiras do Sultana, sobrecarregada e mal conservada, explodiu com violência, abrindo um rombo no casco do navio. Passageiros desesperados se lançavam ao rio, lutando contra a correnteza forte e a água gelada. A tragédia, embora de proporções catastróficas, foi ofuscada pela comoção nacional com o assassinato de Abraham Lincoln, ocorrido poucos dias antes. Navegamos agora para o ano de 1914, no rio São Lourenço, no Canadá. Uma névoa densa, como um véu fantasmagórico, cobria as águas escuras, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Em meio a esse cenário fantasmagórico, o SS Empress of Ireland,
um transatlântico luxuoso, navegava em direção a Liverpool, levando consigo mais de 1.400 almas. No meio da noite, o silêncio da névoa foi brutalmente interrompido por um estrondo ensurdecedor. O cargueiro norueguês Storstad, navegando em sentido contrário, emergiu da névoa como um fantasma, colidindo com o Empress of Ireland em um ângulo fatal. Em questão de minutos, o Empress of Ireland começou a afundar, levando consigo a maioria dos passageiros e tripulantes. Em abril de 1912, o mundo assistiu em choque à notícia do naufrágio do RMS Titanic, um gigante dos mares considerado indestrutível. Sua história, imortalizada em livros e filmes, tornou-se um símbolo da arrogância humana diante da força da natureza. O Titanic, em sua viagem inaugural de Southampton para Nova York, transportava mais de 2.200 pessoas. Em uma noite fria e estrelada, o inimaginável aconteceu. O Titanic, navegando em alta velocidade, colidiu com um iceberg, abrindo um rasgo fatal em seu casco. A imagem do Titanic desaparecendo nas profundezas do Atlântico Norte, levando consigo mais de 1.500 almas, tornou-se um lembrete atemporal da fragilidade da vida. Em 1945, enquanto a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, o Mar Báltico se tornava palco de uma das maiores tragédias marítimas da história. O MV Goya, um navio alemão, navegava lotado de refugiados e soldados feridos, fugindo do avanço do Exército Vermelho. Na noite fria de 16 de abril, o Goya cruzava o Mar Báltico quando foi avistado pelo submarino soviético L-3. 2 torpedos foram disparados. O impacto foi devastador. O Goya, atingido em cheio, afundou em questão de minutos, levando consigo a grande maioria dos passageiros e tripulantes. A tragédia do Goya, muitas vezes ofuscada pelos horrores da guerra, serve como um lembrete brutal do custo humano dos conflitos. Em dezembro de 1917, a cidade canadense de Halifax se preparava para o Natal. O SS Mont Blanc, um cargueiro francês carregado com explosivos altamente voláteis, colidiu com o navio norueguês Imo, no canal que dava acesso ao porto. A colisão, resultado de uma série de erros de comunicação e manobras arriscadas, desencadeou uma explosão de proporções apocalípticas. A força da explosão, uma das maiores da história antes da era atômica, devastou instantaneamente o porto e grande parte da cidade de Halifax. Prédios inteiros foram reduzidos a escombros, milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas, e uma nuvem de fumaça e poeira cobriu a cidade como um sudário fúnebre. A tragédia do Mont Blanc, um lembrete atemporal do poder de destruição da humanidade, marcou para sempre a história de Halifax. Em dezembro de 1948, a China se encontrava em meio à guerra civil. O SS Qiangya, um navio a vapor chinês, navegava lotado de refugiados, fugindo da cidade de Xangai, controlada pelos comunistas. Enquanto navegava pelo estuário do rio Yangtze, o Qiangya atingiu uma mina submarina, um legado mortal da Segunda Guerra Mundial. A explosão, repentina e devastadora, partiu o navio em 2. A tragédia do Qiangya, muitas vezes esquecida nos anais da história, serve como um lembrete cruel do custo humano das guerras. Em janeiro de 1945, o Mar Báltico testemunhou o naufrágio mais letal da história. O MV Wilhelm Gustloff, um navio de cruzeiro alemão, navegava lotado de refugiados, fugindo do avanço implacável do Exército Vermelho. Na noite fria de 30 de janeiro, o Wilhelm Gustloff foi avistado pelo submarino soviético S-13. 3 torpedos foram disparados contra o navio, que, sem escolta militar e navegando com as luzes acesas, representava um alvo fácil. O pânico se instalou a bordo enquanto o Gustloff, atingido em cheio,
começava a afundar rapidamente. A tragédia do Wilhelm Gustloff, muitas vezes esquecida pelos livros de história, serve como um lembrete brutal do custo humano das guerras. Em dezembro de 1987, nas águas tropicais das Filipinas, uma tragédia chocante se desenrolava sob um céu estrelado. O MV Dona Paz, uma balsa filipina superlotada, colidiu com o petroleiro Vector, desencadeando um incêndio de proporções catastróficas. A bordo do Dona Paz, amontoavam-se mais de 4.000 pessoas, o dobro de sua capacidade máxima. A colisão, resultado de falhas de comunicação, negligência e condições precárias de navegação, transformou o mar em um inferno de fogo. Poucos conseguiram escapar da tragédia. A maioria dos passageiros e tripulantes morreu no incêndio ou se afogou nas águas escuras. A tragédia do Dona Paz, um lembrete atemporal da fragilidade da vida e da importância da segurança marítima. As histórias que exploramos hoje nos levam a uma jornada sombria pelas profundezas da história marítima, revelando a fragilidade da vida humana diante da fúria da natureza, dos erros humanos e da brutalidade da guerra. Cada naufrágio, com suas circunstâncias únicas e detalhes trágicos, deixa como legado não apenas a memória das vidas perdidas, mas também valiosas lições sobre segurança, responsabilidade e a importância de aprendermos com o passado. Ao relembrarmos essas tragédias, honramos a memória dos que se foram e reforçamos a necessidade de continuar buscando aprimoramentos na segurança marítima. Qual dessas histórias te chocou mais? Deixa nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos. Até o próximo vídeo.